Queridos, nós temos celebrado todas as nossas celebrações, a gente tem celebrado conquistas de pessoas da nossa casa. Aqueles que vencem alguma coisa, é muito bom vencer, né? Várias conquistas, pessoas que têm se formado, pessoas que têm abrido seus negócios, pessoas que têm conquistado medalhas, têm competido, têm ganho, têm tirado o primeiro lugar, e hoje não vai ser diferente. Mas eu queria compartilhar com vocês sobre celebrar uma conquista de forma permanente, porque Deus te fez não só vencedor, mas mais que vencedor. Você crê nisso? De viver uma vida vitoriosa. E às vezes nós temos na nossa caminhada alguns percalços na vida, algumas coisas que nos entristecem, mas esse deve ser breves momentos. Sabe, eu não sei se você conhece alguém que está passando por um deserto, e já passaram tantos anos, e ele continua no deserto. Tem que focar na palavra passando. Deserto não é lugar de ficar, é lugar de aprender alguma coisa. Se Deus está te levando, como Ele levou Jesus, você precisa aprender alguma coisa. Então fala assim: Senhor, me ensina o que eu preciso, para não ficar no deserto. Amém? Essa é uma oração que você deve fazer. Agora, celebrar de forma permanente as conquistas, precisa ter um posicionamento. A primeira pergunta que eu faço é: a conquista que você recebeu é sua ou é conquista do Senhor? Porque quando você aceitou o Senhor Jesus, foi uma conquista para o reino, foi uma conquista para os céus. Fala para a pessoa que está perto de você: você é uma conquista dos céus. Você acredita mesmo nisso? Fala para a pessoa que está aí perto de você: se não fosse por você, eu seria a pessoa mais linda nesse lugar. É assim que Deus te vê. Não mente, fala a verdade. Glória a Deus. E conquistar, queridos, eu gosto muito de ministrar sobre esse personagem da Bíblia. Já ministrei tantas vezes e de novo eu volto para ele. No livro de Josué. Josué tem muitas conquistas. Uma vez fiz um trabalho de relacionar as conquistas de Josué, e foram muitas. E como a gente fazia um discipulado coletivo, o pastor na época desafiou, e eu consegui uma conquista a mais, que eu coloquei e que os outros não acharam. Foram listando as conquistas, e eu consegui uma a mais, que não está no livro, que quando mostra que enquanto Moisés estava fazendo a obra, Josué se posicionou como se fosse um discípulo de Moisés, e Deus começou a observar aquilo. Ele não recebeu essa ordem: ó, vem comigo, fica perto da tenda, escuta o que o Senhor está ouvindo. Não, ele tinha fome e sede da presença de Deus, e ele conquistou, sabe o que? A atenção do Senhor. Ele conquistou a confiança do Senhor, tanto que quando Moisés parte, Deus olha e fala assim: quem está preparado para isso? Josué estava na vez. Então nós precisamos estar atento àquilo que o Senhor está fazendo. Sabe por quê, querido? Se nós não respondermos, Deus levanta outro. Deus tinha um plano perfeito para Moisés, e aí a história você conhece. Ele não foi autorizado por Deus a chegar na terra prometida, e Josué deu andamento naquele trabalho, e ele distribuiu o povo na terra que era prometida. Vamos ler Josué capítulo 1, do 1 ao 9. Depois da morte de Moisés, que era o grande líder, servo do Senhor, a palavra diz: disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés. Todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida.
Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será mais ou menos sucedido. Estão atentos, né? E você será bem sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Então a primeira coisa que a gente observa aqui, Deus é um Deus que fala. Deus é um Deus que se comunica com o seu povo de maneira específica. Ele fala com você de maneira pessoal. Olha o que ele disse. Disse o Senhor a Josué, qualquer Josué? Não, aquele lá, filho de Num, auxiliar de Moisés. Quantos desses tinha? Tinha só um. E Deus falou exatamente com ele. Pastor, mas isso é coisa do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Deus fazia assim mesmo, porque o povo não tinha internet, WhatsApp. Como é que Deus ia falar, se não fosse dessa forma? Qual a última vez que Deus falou com você no celular? Plim! Opa! Pelo toque é Deus que está chamando. Não é assim a comunicação. Ele é o mesmo, a palavra diz, lá em Hebreus 13, 8. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será sempre. Então, se ele falou com Josué, lá naquela situação, ele continua falando com seus filhos, com seus servos. Então, Deus fala. A palavra diz para nós buscarmos e ele vai se deixar ser achado. Aquele que busca com sinceridade de coração, ele acaba encontrando o Senhor se deixa achar. Deus interage com as pessoas, com o seu povo, com aqueles que são escolhidos, ou aqueles que escolhem ao Senhor. E eu acredito e creio que você está aqui nessa noite porque você queria ouvir mais de Deus. Em outubro essa casa vai fazer 30 anos. E não teve uma reunião que eu não vi para ela, desde a terceira que aconteceu, e que Deus não falou de alguma forma. A questão é, o que vamos fazer com aquilo que Deus está falando? Jeremias capítulo 29, no versículo 12, está garantindo a palavra assim. Então vocês clamarão, Deus estava falando a mim. Vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu vou fazer de conta que não ouvi. Não, eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Aqueles, queridos, que querem ouvir o Senhor, tem uma porta aberta. A palavra está garantindo. Quem busca, vai achar. Quem bate, ele vai atender. Quem procura, acha. É assim que a palavra está dizendo. Quem tiver interesse sincero, profundo de buscar ao Senhor, esse vai encontrar, vai estar na presença dEle. Só que o texto aqui que nós lemos é um pouco diferente. Josué não estava batendo procurando o Senhor, ele tinha essa disposição. Mas o texto está dizendo que Deus foi até ele. Deus chegou para ele. Olha isso. E veio a sua dimensão, vou colocar assim, veio exatamente interagir com Josué, e ele desce para falar pessoalmente. Deus é um Deus pessoal, ele cuida das nações, mas ele fala de forma pessoal. Moisés, queridos, tinha uma tarefa muito grande, lembra da tarefa dele? E Josué deu continuidade.
aquilo que era muito, muito, muito grande para ser realizado. Sabe, às vezes nós nos pegamos na incredulidade, às vezes a gente se pega sendo incrédulo, mesmo diante de uma palavra que está dizendo do jeito que Deus agiu. Parecem umas coisas absurdas. Deus fez aquilo no passado, por que não faz de novo? Porque Ele é um Deus criativo e todo dia tem novas formas de comunicar. Eu estar aqui agora nessa posição falando para vocês, é porque Ele já falou comigo de alguma forma. Porque eu estava orando essa semana e falei, o que o Senhor quer que diga à igreja? Sabe, estar nesse lugar aqui é um compromisso muito, muito, muito grande. Eu deixei escrito aqui, né, nesse púlpito: tema ao Senhor, ame ao noivo, ame Jesus, obedeça ao Espírito Santo e sirva a noiva, sirva a igreja. Não é para qualquer pessoa que nós estamos falando, mas para a noiva de Cristo, que você faz parte. Então, às vezes, a palavra vem suave, dando esperança, curando, mas às vezes ela vem um pouco dura, para que a gente se alinhe e volte para aquilo que não deveria ter saído nunca, do primeiro amor que Deus nos deu, para permanecer nesse lugar, para celebrar sempre a conquista de poder fazer parte do melhor reino de todo o universo, que é o reino de Deus. É assim que funciona, sabe? Josué concluiu a tarefa, ele fez aquilo que Deus queria, ele instalou o povo na terra prometida. Então, às vezes você escuta a história bíblica, isso passaram-se anos. Então você vê começo, meio e fim, e um final de vitória, e parece que foi comum, foi naquela época, porque se você pega o texto, você lê em minutos coisas que aconteceram durante 80 anos, uma vida inteira, e aquilo não foi natural. O que aconteceu nesse texto foi sobrenatural. E se para você responder o chamado de Deus, se você quiser verdadeiramente fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, porque parece que é impossível, e verdadeiramente pelas suas forças é impossível, pelas nossas forças nem tente. Nós precisamos desse sobrenatural, e Ele já fez alguma coisa sobrenatural na sua vida. Quem já aceitou ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor? Você recebeu o maior milagre que um ser humano pode receber, o milagre da salvação, o dom da vida eterna. Moisés tinha uma tarefa muito, muito grande: libertar o povo do Egito. Lembra do Egito, terra dos antepassados de Jacó, de Israel? Jacó que teve o nome transformado lá no Vale de Jaboque, quando ele lutou com Deus, depois de uma história muito, muito complicada, mas ele teve o nome transformado, teve o nome mudado pelo próprio Deus, de enganador para aquele que ia trazer aquilo que Deus gostaria de fazer sobre toda a terra, o governo de Deus. Tanto que ele teve 12 filhos, e um deles você conhece bem, era José. José foi conquistador, governador do Egito. E aí numa época de muita seca, de muita fome, que o mundo estava perdido, José foi usado pelo Senhor para sustentar aquela nação. Levou o Egito para um novo patamar de riqueza, por causa da promessa de Deus sobre a vida de seu pai, sobre a vida desse homem que resolveu obedecer ao Senhor. E aí o que acontece? Por que Moisés entra nessa história? Porque depois que estava tudo bem, que o povo foi salvo daquela morte, daquela fome, todo o Israel se instalou no Egito, e no Egito eles prosperaram. No Egito eles prosperaram de tal forma que o governo olhou e falou assim: esse povo está crescendo demais. E eles escravizaram o povo, e eles se tornaram escravos no lugar que era para ter sido salvação. A Bíblia diz que o tempo passou e já não se lembrava dos feitos de José. E aí Deus olhando, quando o povo estava gemendo, quando o povo estava sofrendo,
ele entra em ação e manda o resgatador, manda Moisés. E eu penso que Deus tinha um plano perfeito para Moisés. Moisés teria, como ele foi adotado pela filha do faraó, então ele era chamado filho da filha de faraó. Ou seja, numa cadeia de sucessão, Moisés seria o próximo faraó. E aí era facinho de libertar o povo. Mas a história você conhece. Ele age pelas próprias forças, pelas próprias mãos. Ele tenta entrar na terra prometida. Moisés, quando recebe uma ordem, acontece todas aquelas pragas no Egito. E só sobre essas pragas dá para falar uma semana. Porque cada praga daquela foi para humilhar um Deus do Egito. E aí Moisés foge, o Egito fica arrasado, sem mão de obra, sem exército. E eles fogem para o deserto. E quando chega na terra prometida, Moisés pede para espiar a terra. E ele manda 12 homens espiar a terra. Lembra, Israel teve 12 filhos. Depois Moisés manda 12 homens espiar a terra. Sempre o número 12 vai estar relacionado a governo. Então esses 12 vai olhar a terra e falar, vamos ver o relatório que eles trazem. Mas a maioria trouxe relatório negativo. A maioria trouxe relatório de que derrota certa, morte certa. Então Josué era um desses 12. E só Josué e Caleb traz relatório positivo. Os outros que foram com ele voltaram amedrontados. Não, nós estamos perdidos. A terra é boa sim, mas tem gigante. É perigosa, os homens são maus. Nós somos como gafanhotos perto deles. Só que quem estava com a visão correta, fala assim, essa terra já foi dada aos nossos antepassados. Já tinham pisado naquele lugar, nós vamos tomar posse. E aí Josué, eu imagino que por causa da fome que passou no deserto, tanto tempo, ele olhou para os gigantes e falou, nós vamos devorar eles como se fosse pão. Enquanto um estava se sentindo um gafanhoto, aquele que estava com a visão correta falou assim, nós vamos fazer sanduíche desses caras aí. E a situação era a mesma. Isso que é interessante, por isso que é conquistas de Josué, porque ele estava na mesma condição daquele povo. Ele era escravo no Egito igual, e ele foi se posicionando. Então Deus fala, como falou com Josué, mas a questão é, o que você vai fazer depois que ouvir a voz de Deus? Porque ele ouviu, mas precisou acreditar. Ele acreditou, mas precisou agir para poder receber a recompensa. Uau, então fala comigo, ouvir, acreditar, agir e receber. Ou se acredite nas minhas palavras e depois haja e receba a vitória. Uau! Nós precisamos ouvir, se perceber, a cada um de nós como servos de Deus, pois Ele quer te abençoar. Tá, vou falar de novo. Ele quer te abençoar. Mas mais do que isso, Ele quer fazer você se tornar a própria bênção. Sabe, não é um outro nível. Sabe, aquilo que você está precisando de receber como bênção. E geralmente nesse ponto a gente pensa nas coisas materiais. Mas tem coisas mais poderosas sendo faladas nesse texto. Que são coisas mentais, são coisas do nosso espírito. Do qual Deus quer fazer com que nós nos vemos. Assim como Ele nos vê. E Ele te vê não alguém que está vencendo, mas que é mais que vencedor. Porque lá na cruz já foi pago o preço. Moisés aqui estava em outra situação junto com Josué. E eles tiveram que ter uma fé sobrenatural. Então ele era escravo como todos, na mesma circunstância, nas mesmas oportunidades. Porém ele estava alinhado com aquilo que Deus queria. Ele viu essa oportunidade. Ele queria fazer e tomar posse da terra prometida. Ele queria fazer a vontade do Senhor. E quando ele viu, falou assim, uau, tudo essa terra é nossa. Que maravilha, olha esses frutos, olha isso aí. Tem até gigante trabalhando para nós. Não é a mesma visão? Espera aí, nós vamos ter que tomar posse desse negócio aqui, como é que vai ser?
Alguém está cuidando da nossa terra. Deus deixou um povo lá. Ah, mas a terra é nossa, mas tem gigante, mas nós somos fracos, mas o meu Deus é poderoso. Josué viu todas as pragas do Egito, Deus agindo. Ele viu o mar engolir o exército, ele viu o povo passar sem molhar os pés, como a Bíblia diz. Falou, agora esses gigantinhos aí não é nada. Mas os companheiros com a visão deturpada falam assim, não, nós vamos morrer. E quando eles começaram a dar relatório positivo, falaram assim, vamos matar esses caras aí, porque quase morreram por falar a coisa certa. Sabe, será que está diferente nos nossos dias hoje? Nós temos medo de nos posicionar, com medo de ser cancelado. Como que se você precisasse de curtida e viver uma vida no WhatsApp. Eu não vou conseguir mais nada na vida se me cancelar. Experimente ficar um mês sem celular, para ver se você não sobrevive. Parece que a pandemia grudou o celular na palma da mão. Parece que todo mundo que ia morrer desistiu. E fomos para um novo nível de conhecimento e coisas que realmente não faz parte daquilo que Deus quer. Se Ele nos fez mais que vencedores, não é um simples vírus que vai interromper aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Pastor, você está falando, mas muita gente morreu, inclusive pastores. Isso tem a ver com aquilo que Deus tem para cada um. Sabe? O Senhor Jesus está voltando, Ele espera encontrar eu e você, fiéis à palavra de Deus, fazendo o trabalho do reino de Deus. E ser fiel até quando? Até o fim. Até o fim desse mundo, até o fim da nossa vida, que é acabar primeiro. Isso não é qualquer coisa, isso é real, isso é verdade. Quando Jesus, você conhece essa passagem, estava no barco, e a tempestade estava terrível. Os companheiros que estavam no barco, pescadores experientes, estavam com medo. Então imagina, quando a tripulação está com medo, semana passada eu falei sobre isso. Se a tripulação do avião tiver com medo, pode ficar com medo também. Começa a orar, entregar tudo, se acertar com Deus, porque você não sabe o que vai acontecer. Agora imagina aqueles homens experientes com medo da tempestade. Falei, o negócio está ruim. E Jesus levanta e acalma, manda acalmar a tempestade. Ele dá um comando, aquieta-te vento, a água parou. E aí todos que estavam no barco foram beneficiados. Mas mais do que isso, todos os barcos que estavam à volta ali foram beneficiados pela calmaria. Assim deve ser a sua vida. Quando você conquista, quando você recebe, todos ao seu redor devem ser beneficiados. Pela sua cura, pelo seu bom humor, por aquilo que você recebe, por aquilo que você prospera em todas as áreas. Assim deve ser a vida do cristão. E você perdeu uma boa oportunidade de falar amém? Assim deve ser a nossa vida, a nossa caminhada, de vitória em vitória, de glória em glória, para o Senhor, independente das circunstâncias. Sabe, a palavra diz, aquele que olha para o tempo, não consegue fazer nada. Está muito frio, está muito calor, estamos em crise. Esses dias eu levantei e falei, eu vou lavar o carro. Aí eu olhei o tempo carrancudo, querendo chover. Falei, deixa que chove, pelo menos por dentro vai ficar limpo. E encarei e fui. Quando eu terminei de limpar, o sol abriu. Fiquei pensando, se tivesse olhado para o tempo, não tinha feito. Economizei 50. Josué se tornou, com as mesmas condições de todo mundo, ele se tornou um general, um líder notório, porque ouviu a Deus, e se tornou a própria bênção para a nação. Deus está acima, queridos, de todas as circunstâncias. Ele começa a conversa com Josué dizendo, meu servo Moisés está morto. Aí Deus podia falar, ai meu eu, né? O que eu vou fazer agora? Você imagina Josué tendo essa conversa com Deus? Puxa vida, Deus, puxa vida, Senhor, o que nós vamos fazer, né? Tudo esse povo aí sem liderança, vai ser complicado, hein? Como é que vai fazer? Não, Deus tinha um plano perfeito, Ele tem um plano perfeito, e os planos de Deus não se frustram.
Geralmente quem pergunta, o que nós vamos fazer? Falei, nós mesmos, eu e você. Uau! Se você não responder o chamado para aquilo que Deus está chamando, Deus chama o próximo que estiver observando, preparado. Amém? Ah, eu devia ter falado de Jesus. O outro falou, quem que leva o crédito? Ah, eu devia ter testemunhado, mas não fez, outro testemunhou. Quem é que leva o crédito? Essa vida de hombridade da presença de Deus, de ser um cristão verdadeiro, é uma vida de recompensa. No final vai ter recompensa. Mas qual que é a recompensa? Está escrito lá na Bíblia. Olho nunca viu, ouvido nunca ouviu, o que o Senhor tem preparado para aqueles que for fiel até o fim. Mas se Deus preparou, pode esperar coisa boa, porque Ele já está te dando coisa muito boa aqui. Ou não? Amém? É com essa geração que você vai conquistar, em nome de Jesus. O agir de Deus, queridos, não está restrito nem limitado às pessoas, nem às circunstâncias. O plano dele vai se cumprir. A nossa disposição, nossa disponibilidade é que faz a diferença. Chama a atenção de Deus para nós. Algo especial e grandioso Ele quer fazer através da sua vida. Pastor, mas sempre Deus quer fazer algo grandioso. Ele é um Deus grande, Ele não consegue pensar pequeno. Aí quando você se alinha com Ele, fala, você vai fazer isso. Fala, não, eu não consigo. Eu não posso, eu não estou preparado. Aí você vai se preparando. 4, 5, 8, 10 anos e não estou pronto ainda. E não vai fazendo. E aí nunca vai estar pronto, nunca vai estar alinhado. Por quê? Porque você quer estar perfeito. Daí quando você quiser ser Deus para começar a ajudar Ele, não precisa mais. Por isso que eu digo, cada geração é responsável pelo seu tempo. Se ele não tivesse obedecido, aquele povo tinha morrido no deserto, tinha se perdido. Ou o Senhor levantaria outro, a história seria de outro. Podia ser de Caleb, podia ser outros nomes que tem lá na Bíblia. Mas ele respondeu. Então, Ele está e continua no controle. E quer nos prosperar, para ampliar o reino dEle. Então, a primeira coisa, Deus fala. Amém? Nós devemos ouvir. A segunda coisa, Deus espera que você acredite. Deus espera que tenhamos fé. Ouvir e obedecer é muito importante. Mas a prática é crucial. E praticar aquilo que Deus está dizendo para fazer, ter fé e caminhar na direção daquilo que Deus falou, é muito, muito, muito difícil. É muito difícil. E se você quiser fazer com as suas próprias forças, do seu jeito, é quase que impossível. Porque vai contra nossas vontades. Quando Jesus fala assim, pega a sua cruz e me siga, está falando disso. Pegar a sua cruz deixa as suas vontades e faça a minha. As tuas vontades deixa para lá, essa é a sua cruz. Ah, mas eu queria fazer desse jeito. Ah, eu acho que assim é mais fácil. Ah, vamos fazer discípulo, vamos. Coloca um textinho lá no WhatsApp. Manda para os discípulos, lê aí, Deus vai falar com vocês. Puxa, já fiz o discipulado essa semana. Ai que moleza. Aí o discípulo liga, mas meu problema é outro. Mas você não leu o texto? Não tive tempo. Ah, abençoadinho. Então eu vou te dar algo mais profundo. Leia tal livro. O que precisa? Olho no olho. Sentir de perto. Investigar. Dá mais trabalho. Mas é o que Deus falou. Sabe? Nós precisamos acreditar e ter essa fé. Como acrescentar ou fazer crescer a nossa fé? A palavra dá a receita, Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir. Ouvir do quê? Das mensagens que o mundo manda? Dos amigos do WhatsApp? Dos jornais que estão pesteados de más notícias? Ouvir o quê? A mensagem. Está aí o texto, né? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a
mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, não a palavra de qualquer outra. Sabe, queridos, tudo que o Senhor pede para nós fazermos é para abençoar a nós mesmos e abençoar a outros. Nossos dons, nossos talentos, nossas riquezas, sabedoria, tudo que já tem dado a nós, é para que você seja abençoado e abençoe a outros. Esse é o que acontece com o reino. Sabe por quê? Porque sem esta fé, a palavra diz que é impossível agradar a Deus. E se a gente não agrada a Deus, a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então Ele nos dá força quando Ele se alegra. E quando que Ele se alegra? Quando a gente tem fé, quando a gente agrada a Ele. Fala assim, puxa vida, será que Ele entendeu mesmo? Ele está indo nessa direção. Uau, Deus começa a se alegrar. Fala, vamos lá ajudar. Vamos lá, gente. Prepara os anjos aí e vamos abrindo caminho, vamos ajudar Ele. O problema é que a gente tem recebido muitas vezes, e muito, e repartido pouco. A gente recebe, mas não passa para frente. A gente recebe um conhecimento, recebe uma palavra, recebe recursos e não consegue repartir. Não, é para mim, é para eu, é para mim montar o meu reino primeiro. Sabe, isso chama-se síndrome do Mar Morto. O Mar Morto só recebe as águas, recebe e não reparte para ninguém, e ele está se extinguindo. Tem um estudo que menos de 40 anos não vai ter mais, e não tem vida lá dentro. Então quando você recebe e não reparte, você não só vai parando de receber, mas aquilo que recebe vai morrendo. Fala comigo, misericórdia, Senhor. Está escrito na parede, ó, pertencer, receber, celebrar, repartir. O que? Aquilo que Deus fez na nossa vida. Esse é o testemunho. Deus falou para Josué ser forte e corajoso. Duas coisas que ninguém nasce com ela. Nem forte, nem corajoso. Já nasce chorando. E não sei, acho que agora já nem pode mais, mas já leva um tapa no traseiro e fala, bem-vindo ao mundo. Nasce fraco, dependendo de outro ser. Quando está lá com 17, 18, né, alguns mais robustos aí, a partir dos 16, começa a se achar forte. Mas coragem quase zero. Por que ele falou ser forte e corajoso? Porque isso não é normal, isso é sobrenatural. E essa palavra me acompanha desde sempre no ministério. Essa foi a palavra do chamado, ser forte e corajoso. Eu, na minha pretensão, achando que eu era forte, eu sou. Corajoso, tem medo de bem pouca coisa. Bem pouca coisa. Então, manda vir. Aí eu aprendi as duras penas, que ser forte e corajoso para fazer a vontade de Deus e não a minha. Porque fazer do meu jeito eu já podia ter arrebentado. Podia falar para o Senhor, já acabei com a obra que o Senhor me deu. Eu acabava mesmo com a minha força. Mas ser forte e corajoso para esperar em Deus. Ser forte e corajoso para esperar o tempo, esperar o comando. Isso é uma construção que a gente vai tendo na nossa vida. E na minha experiência, fisicamente falando, né, à medida que eu fui crescendo, eu fui parando de apanhar. À medida que eu fui crescendo, eu fui parando de ser humilhado, de ser provocado, de ser desafiado. Ou pelo menos não é qualquer um que quer me desafiar. Porque você vai crescendo. E eu estou falando fisicamente. Mas quando acontece isso em Deus, queridos, você pode ter 1,5 m, mas você é um gigante diante do Senhor. O que Deus estava propondo aqui era, você não vai estar sozinho, não deixe ninguém te distrair, não deixe nada dizer o contrário, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Eu estou dizendo, quero te preparar para ser forte e corajoso. Pensa comigo, aquilo que você já deixou de realizar, no tempo que você já tem de vida, por falta de coragem, por indecisão, por incredulidade em você mesmo ou até em Deus. Pensa
O que você já deixou de realizar por falta de coragem? Uma vez uma pessoa que eu considero muito inteligente, muito sábia e tal, veio me pedir conselho para comprar um carro. Como é que você faz? Falei, eu vou lá, compro, parcelo. E se você não conseguir pagar, aí eu vendo, devolvo as parcelas e fico sem o carro, pego mais barato. Para mim é tão simples, né, a forma de fazer, sem ficar devendo para ninguém, sem tomar as coisas dos outros. Mas se não teve condição, e isso é uma questão de caráter, de hombridade, chega para o credor e fala, não consigo mais pagar. Dá para pegar de volta, me ajuda a vender, vão. Já fiz isso com a casa, fiz isso com o carro inúmeras vezes. E essa pessoa não tinha coragem de comprar um carro. Você me ajuda? Ajudo. Aí ele foi lá e comprou um Peugeot. Nem vou falar o resto. Aconteceu, de verdade. Falei assim, fica difícil até de Deus ajudar depois. Nada contra o Peugeot, queridos, mas aconselho que não compre. Mas pensa assim, coisas que travam na nossa vida por falta de coragem, por falta de fé, de acreditar em você. E deixa eu falar, se Deus acredita em você, quem é você para não acreditar em você mesmo? Se Deus acredita no seu potencial, naquilo que Ele fez, naquilo que Ele criou, que é você, quem somos nós para dizer, não, eu não presto, não sirvo para nada? Sabe, isso é uma maldição que você joga na sua vida. Então, querido, se você já ouviu a voz de Deus, é porque você é um filho amado, e com certeza Ele quer te tirar de um lugar que você está, para te levar num lugar de conquista, e te manter lá, que seja realizado em Deus, para você ser não só vencedor, como diz a palavra, mas mais que vencedor. Quando a batalha estiver acontecendo aqui embaixo, quando tudo estiver sendo realizado, sendo sacramentado, você está do lado dos vencedores. Sabe, isso aqui não é uma palestra de motivação, até porque eu não sou palestrante de autoajuda. Estou trazendo uma mensagem que não é motivacional, é a palavra de Deus que pode transformar a vida de qualquer um na face da terra, aonde esse vídeo chegar. Com essa palavra que é do Senhor, se você acreditar, tomar posse, pode ser transformada a sua vida, em nome de Jesus. A palavra de Deus, às vezes a gente entende de forma errada, ou temos como apenas religião. Não, vou fazer minha devoção, vou lá cumprir meu papel, vou lá na igreja, escutar uma palavra para ter uma semana abençoada. A palavra de Deus não é como um shopping, que você escolhe o que você quer fazer. A palavra de Deus não é isso. A palavra de Deus, ela é verdadeiramente transformadora. São os princípios. Deus quer que você viva um estilo de vida. Se você não se curvar, se não se humilhar e não aceitar de forma incondicional a palavra de Deus, você está fora do reino de Deus. O próprio Jesus falou isso. Se vocês não querem ser meus amigos, meus discípulos, obedeçam às minhas palavras. Mas daí nós queremos escolher obedecer algumas coisas e outras não. Palavra poderosa essa, mas na minha vida eu acho que não é assim. Deus quer fazer de você um homem, uma mulher honrado em todas as áreas, em todos os sentidos. Mas aí a gente acha, não, é isso que eu estou fazendo, dá para esperar mais um pouco. Você não sabe o dia de amanhã. Às vezes cultivamos pecados de estimação. Às vezes fazemos coisas que é contra o reino de Deus, que vai literalmente contra. O mundo já está contra. E às vezes a gente fica criticando, olha o que estão fazendo. Eles estão no papel deles, pecador tem que pecar. Se eles estão contra Deus, isso é ser anticristo. O que não dá para admitir é você dizer que é cristão e querer fazer a vontade do inimigo, ou a sua própria vontade, que geralmente está alinhado com coisa ruim.
Eu ouvi e decidi propagar a verdade da palavra, do Deus vivo. E Ele já fez tudo o que precisa ser feito. A nossa parte é que precisa ter fé e poder ir para o terceiro passo. O primeiro é ouvir, o segundo é acreditar e ter fé. E o terceiro precisa de mais coragem, que é agir. Uau! Agir conforme o comando do Senhor, e não do nosso jeito, não do jeito que eu quero. A palavra diz: tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, não tem negociação, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Sabe, não dá para fazer a obra de Deus de forma estabanada, do jeito que você acha, do jeito que a gente acha melhor. Temos que fazer no tempo de Deus. Não é o que você quer, nem o que você acha, porque há muitos achismos por aí. E um exemplo da nossa casa, a pastora G aceitou o Senhor Jesus aos 8 anos de idade. Ela conta o testemunho dela. Aos 15, ela entendeu o chamado missionário. E ser missionário naquela época era ir para a África, né? Ela com essa cor, né, morena jambo que ela é, imagina ela na África, com 15 anos. Gente, papel ao maço não é tão branco igual a pastora era. Era muito branca. Depois ela foi para a praia, depois se casou, né? Por isso que ela está morena do jeito que está hoje, para você ter uma ideia. Mas o que aconteceu? Ela falou: eu vou responder esse chamado. E ela se preparou, e ela serviu na casa do Senhor, e ela fez tudo conforme os princípios da palavra, vivendo a palavra, vivenciando a palavra. E 38 anos depois, ela pisou na África. Hoje tem um trabalho na África, por conta de que ela foi fazer lá naquele lugar, junto com a equipe dessa casa, junto com a igreja, junto com nós, com vocês, junto conosco. Mas um chamado que ela tinha no coração. Espera aí, mas 38 anos depois, porque era o tempo de Deus, e não o nosso, e não o dela. Ah, mas ela já sabia dessa resposta lá? Claro que não. Ela foi entender, porque o Espírito Santo falou: você não está atrasada, você está no tempo certo. E as coisas estão pegando uma velocidade que você não tem ideia. Então o Senhor está atento àqueles que buscam a Ele diligentemente. Não deixe de falar da palavra desse livro da lei, de meditar nela dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Deus fala conosco, nos capacita. Glória a Deus por isso, para que saiamos, possamos agir e conquistar. Então, o que fazer imediatamente nessa questão de agir? Precisamos estudar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, buscar intimidade, para ouvir o próprio Deus diretamente com Ele. Agir, ir e fazer de forma de ser um diferencial, mas vivenciar, trazer para a realidade os sonhos de Deus. Deus podia fazer tudo sozinho. Os anjos quiseram fazer essa obra, mas Ele espera que eu e você façamos. Deus já não pode fazer mais nada por nós, que Ele já fez tudo. E aí falta a nossa parte. A palavra diz que Deus é fiel. E se algumas coisas não estão acontecendo, quem está sendo infiel? Não precisa nem responder. As coisas não acontecem. Tem coisa que está dando errada na minha vida. Pode olhar que você está infringindo princípios. Porque parece que é matemática. Aquilo, na área que você está fracassando, princípios não estão sendo cumpridos. Ouvir e ter fé, falar sobre isso é importante. Porém, agir é determinante, é crucial. Por isso, agir. Oração, a palavra oração é isso. Oração quer dizer, orar vem de oratória, de falar, mais ação. Ação tem a ver com fazer, com agir. Falar com Deus, mais agir. Então, oração, eu estou orando. O que você está fazendo para sair desse buraco financeiro? Estou orando. Que hora? Das 6 da manhã, meio-dia. Aí eu oro na hora do almoço, eu oro à tarde. E que hora que você vai procurar outro emprego, outra coisa para fazer? Para aumentar a renda.
Então, orar é importante. Fala, Senhor, abre as portas. Senhor, me dá uma ideia. Me dá uma ideia aí que ninguém teve. São bilhões de pessoas sobre a terra. Como é que você quer ter uma ideia que ninguém teve? O Senhor é criativo, lembra? Algo que só você vai conseguir fazer. As grandes mentes agem assim. Sem Deus, imagine você com o Criador dos céus e da terra. Está entendendo isso? Deus quer que você manifeste a glória do Senhor aonde você estiver e por onde você andar, para que você seja bem sucedido, está dizendo a palavra, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Então, ouvir, acreditar, ter fé, agir, e depois que você agir, você vai receber. Josué foi super abençoado. De escravo que ele aparecia na Bíblia, se tornou um general. Foi ele que repartiu a terra. Foi ele que repartiu sobre as tribos com sabedoria. Então, receber, como já foi dito, não é para nosso egoísmo. Receber não é para montar o nosso reino, mas para que você se torne rios de águas vivas, para que você se torne a fonte, para que você se torne a própria bênção, para que as pessoas vejam a glória de Deus na sua vida. Deus é poderoso para fazer isso. Ele é seu Pai. Ele quer tudo que é bom, perfeito e agradável, para Ele e para você. Esses amém aí estão me convencendo muito. Imagina o Senhor. Vou até tomar água. Sabe o que Deus quer de nós? Que nós sejamos a influência, nós sejamos resposta nesse mundo. Por isso que conquistas, celebração de forma permanente. Deus quer que você seja um termostato e não um termômetro. Essa já é outra ministração, né? Mas termostato é aquilo que você tem nos ar-condicionados, na geladeira, e ele determina a temperatura do ambiente. Termômetro ele só mede. Você chega e fala assim, nossa, essa igreja está fria, hein? Você chega, nossa, faltou palavra. Você mede o ambiente. E se você chegou, tem que mudar. Está cheio de demônio lá no meu trabalho. Inclusive quem trabalha lá. Como é que muda o ambiente? Sai, ora em casa e chega lá e bota todo mundo para correr. As pessoas não, esses demônios que você identificou. Porque a Bíblia diz que onde você colocar a planta dos seus pés, está falando ali, vai ser seu. Ah, mas eu não sou dono da empresa, mas é o único filho de Deus que tem lá. Você chega na empresa, meu chefe é um gigante. Fala assim, não, vou orar para esse homem, ele vai me abençoar. Vai me abençoar que nunca vai faltar pão lá em casa. Faça o seu melhor. Seja um termostato, não um termômetro. Porque só verificar a situação, isso não leva a nada. Só constatou, e daí? Os 10 que foram espiar a terra falaram assim, nós estamos perdidos. A situação lá, a chapa está quente, nós vamos perder. Nós somos igual gafanhoto. Eles vão fazer espetinho da gente, vai durar um dia. E os 2 que estavam motivados falaram assim, não, nós vamos mudar tudo isso daqui, nós vamos botar todo mundo para correr. Quem não fugir, quem não se render, vai morrer e nós vamos tomar posse da terra. Desse jeito. Por onde você passar, a glória de Deus deve se manifestar. Pois você não é apenas abençoado, você é a própria bênção. Você crê nisso de verdade? Não importa o que você traz nas mãos, às vezes as pessoas querem estar conosco porque temos algo para oferecer, mas elas precisam estar conosco por aquilo que nós carregamos dentro de nós, que é o Espírito Santo. Para você tem que estar sempre alegre, sempre ter uma palavra de ânimo, uma palavra de vitória, contra todas as notícias e mensagens de derrota que o mundo bombardeia. Deus tem algo para fazer grandioso através de mim, através de você. Mas assim, às vezes nós paralisamos, sabe por quê? Somos afligidos por pessoas que não querem. Eu não concordo com isso daí.
Tá bom, querido, Deus mandou escrever a Bíblia, mandou revelar, mandou trazer tudo isso só para te contrariar, só para te deixar de beiço. Eu não quero, não acredito. Eu não acredito em nada disso que está falando na Bíblia. Eu cansei de ouvir isso na célula. Eu falei, é mesmo, é? Então, vai falar com o autor que escreveu esse negócio aqui. Fala com o dono da palavra. Só tem um problema, para falar com o dono da palavra, você precisa marcar uma audiência com ele. E ele só atende um tipo de pessoa: filho. Vai lá para contestar Deus, você tem que ter coragem. E sabe quem que ele recebe? Quando ele diz entrar no Santo dos Santos? Filho. Então, quer falar com Deus? Quer contestar isso aí? Eu fazia isso na célula. Bota a mão no seu coração, fala comigo, Senhor Jesus. Fazia entregar a vida para Jesus. Agora você fala com ele e acerta esses ponteiros aí. Os caras chegavam bêbados na célula. Homens de fogo, a gente falava, né? Literalmente. Ó, menino, tudo isso que você está falando aí é muito bom, mas o pastor lá falou que isso aí não é assim não. Falei, sério mesmo? Então, só o seguinte, traz, semana que vem, já amarrei ele para outra semana. Volta semana que vem, de preferência sóbrio, e traz esse pastor aqui, porque se for desse jeito aí, nós estamos perdendo tempo. Vamos parar com esse negócio de célula aqui, ficar reunindo, falando com o homem, e nós vamos sair, tomar cervejada, vamos atrás da mulherada, vamos viver. Alguns já coçaram a mão, né? Falou, então, tomara que seja. Aí na outra semana ele não apareceu. Na terceira semana ele chegou, sóbrio, cabeça baixa, triste, envergonhado. Puxa vida, menino, eu queria te pedir perdão. Desculpa aí, mas só falei besteira aquele dia. Falei, eu já sabia, né? Só falei besteira aquele dia e não é nada disso. Aqui que você estava ensinando estava certo. Eu falei, galera, o resto da célula, cancelada a cervejada, vamos ser homem de Deus, vamos ser homem de honra, vamos seguir o que diz a palavra aqui, porque, né, foi sem esperança aí. Ensino é errado. É tão mais fácil ir para o caminho largo. Pense na bênção que você é quando transita nos lugares. Jesus falou, João 17:4, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Nós temos uma missão nessa terra, amém? Manifestar o nome, a presença, a glória de Deus aqui na terra. Você é esse representante. Deus tem bênçãos sobrenaturais para oferecer para esse mundo, mas como que essas bênçãos vão chegar senão através de você? Então, ser forte, corajoso, determinado, seguro daquilo que Deus tem para você, e Ele é contigo, a palavra diz. Todo lugar que pisar, pense. Então, precisamos fazer a nossa parte, porque a parte de Deus está pronta. E qual que é a nossa parte? Testemunhar daquilo que Ele já fez, daquilo que Ele já fez na sua vida. Pastor, mas Ele não fez ainda, não deixei Ele entrar no meu coração. Então abra o seu coração para o Senhor entrar. Um Deus que não te abandona, como Ele falou com Josué, todos os dias da sua vida. Jesus fez essa mesma promessa quando Ele partiu, quando Ele estava voltando para o céu, indo para a direita de Deus. Eu vou deixar com vocês o Consolador, que estará com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Desse tempo cronológico que nós conhecemos, ou do tempo de cada um. Não tem solidão nessa caminhada. Ele não abandona, Ele nos aceita do jeito que nós estamos, do jeito que nós somos. Mas Ele ama tanto, 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 que Ele não permite, Ele não deixa você ficar dessa forma. Ele quer te transformar em nome de Jesus. E como que Ele vai me transformar? Através da palavra dEle. Precisa de um pastor muito top, de um discipulador que tenha muito conhecimento. Você sabe ler? Você pode ler a Bíblia. Pastor, tem preguiça de ler. Até para preguiçoso está fácil. Baixa um aplicativo no seu celular e ele lê a Bíblia para você. Já que você não quer ler, escuta. Ouvir, volta lá para ouvir. Coloca no ouvido e dorme com aquele negócio na cabeça. Alguns já usaram essa técnica para aprender inglês. Faz para aprender a palavra, dorme com o fone. E os médicos dizem que não pode.
Mas assistir outras porcarias pode. Então coloca a Bíblia no fone e escuta a palavra de Deus. Mas esse ouvir é muito mais profundo. É você interagir com a palavra, porque o Espírito Santo, o autor da palavra, quer te comunicar o que está escrito lá. Só a letra já vale muito a pena, sabe? É no mínimo ser sábio, aceitar entrar nesse caminho com o Senhor Jesus, porque Ele diz que Ele é vencedor, e Apocalipse mostra o final da história da humanidade, e o final é de vitória do Senhor Jesus. Ele vai vir com uma galera enorme, eu e você deve estar fazendo parte disso, e Ele vai vir num cavalo branco, vai estar escrito sobre a coxa dele, vai estar com a espada desembainhada, Rei dos reis, Senhor dos senhores. O final é de vitória. Então é no mínimo sábio você participar de alguém que vai ganhar. Não é assim? Então, em nome de Jesus, hoje você ouviu. Sua fé, em nome de Jesus, foi acrescentada, porque é a palavra de Deus que foi proclamada. Então você precisa agir. Você precisa ter uma atitude. E isso depende somente de você. Se ninguém me ajudar, não, depende de você. Nós temos autorresponsabilidades, que ninguém vai fazer nada por nós, se você não agir. Nem o Espírito Santo, nem Deus pode fazer, se a gente não quiser, porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Mas se você quiser, você vem para uma vida de vencedor, e começa a receber, em nome de Jesus. Sabe, querido, Josué foi um homem que viveu no passado, século 15, 1400 e alguma coisa, antes de Cristo. Então isso já se passam mais de 3.000 anos, mas Deus é o mesmo, amém? E Ele falou com ele daquela forma, naquele tempo, e o abençoou. Então Ele quer fazer isso hoje, em nome de Jesus, nesse tempo que se chama hoje. Por isso que o nome de Deus é Eu Sou, não é eu era, nem eu serei. Em nome de quem é que eu estou indo? Moisés perguntou. Deus falou, eu sou, está te mandando. E é o Deus do presente. A oportunidade é para você, é agora. Em nome de Jesus, é para essa geração, é para esse tempo. E eu vou pedir para vocês colocar de pé. E se você não entregou a sua vida para o Senhor Jesus, e se você não está alinhado, percebe que precisa de algo mais, precisa dessa palavra, precisa dessa coragem, precisa de ser forte. Eu vou pedir para que você feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e faça essa oração comigo. Diz assim: Senhor Jesus, mais uma vez, eu te entrego a minha vida, assim como o Senhor foi com Josué. Me torne forte e corajoso. Pai, eu entrego a minha vida ao seu senhorio. Ter o Senhor como único, suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Escreva o meu nome, Senhor, no livro da vida, e no dia da vitória completa eu esteja do seu lado. Que o teu Santo Espírito me ajude a ser encontrado fiel à tua palavra, a teus mandamentos, a tua direção, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Alguém fez essa oração pela primeira vez?